Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta aqui para trazer cada vez mais informações para vocês. Nós vamos abordar hoje sobre a administração de medicamentos por via parenteral. Esse é o nosso oitavo módulo e a nossa terceira aula que nós vamos abordar sobre a administração de medicamentos por via intradérmica. A via intradérmica, quem não sabe, é a administração de medicamentos que é diretamente na derme, por isso que nós chamamos de via intradérmica. Mas para isso nós temos que conhecer inicialmente a anatomia da pele. A anatomia da pele, no caso que nós vamos abordar aqui para vocês, é constituída por duas camadas, a epiderme e a derme. A epiderme, nesse caso, é a camada mais superficial da pele, onde nós podemos ter contato diretamente com ela. E a camada que fica abaixo da epiderme nós chamamos de derme. O medicamento que será administrado por via intradérmica é administrado aqui diretamente na derme, por isso que nós chamamos de via intradérmica. É administrado aqui nesse espaço aqui na derme, por isso que nós chamamos a administração por via intradérmica, porque é administrado diretamente nesse espaço. Então, agora que você conhece sobre as camadas da pele, é importante a gente começar a abordar aqui sobre aonde devemos introduzir a solução nesta via. Então, a solução é introduzida na derme. A solução deve ser assim cristalina e isotônica. Observe muito bem que ao realizar a administração desse medicamento por via intradérmica, esse medicamento é deixado, essa solução é deixada diretamente na derme, sendo que esta solução deve ser cristalina e isotônica, ou seja, a característica, a cor ali daquela solução tem que apresentar uma característica cristalina, isotônica, ou seja, que tenha uma tensão igual à que existe dentro do organismo, para não causar nenhum tipo de alteração osmótica no local onde aplicar esse medicamento. Então, a derme, no caso, ela é pouco extensível, ou seja, não pode ser administrado grande quantidade de volume, sendo que o volume máximo a ser administrado na via intradérmica ou por via intradérmica, o volume é de 0,5 ml, sendo que normalmente são administrados 0,1 a 0,5. É muito comum administrar soluções nesse local em uma quantidade bem menor que 0,5. Geralmente, por exemplo, no caso das vacinas, são administrados 0,1. Então, agora que você conhece aonde devemos introduzir a solução nesta via e aonde administrar, as características das soluções e também a capacidade que essa via tem, agora nós vamos abordar também quando a via intradérmica deve ser utilizada. A via intradérmica deve ser utilizada no caso de reações de hipersensibilidade, como no caso da prova da PPD para tuberculose e também de SCIC para difteria. Então, é uma das utilidades da via intradérmica. Então, se quiser realizar um teste de reações de hipersensibilidade quando o paciente está apresentando tuberculose, é lançado mão da prova do PPD. Essa via intradérmica também, ou a via intradérmica, é utilizada também para verificar a sensibilidade de algumas alergias. No passado, ela foi utilizada, por exemplo, antes de administrar a penicilina G-benzatina, se realizava um teste de sensibilidade utilizando a via intradérmica. Só voltando um pouco mais atrás, no caso das reações de hipersensibilidade, nesse caso, quando são realizados esse tipo de teste, são injetados nesse local uma quantidade, por exemplo, de 0,1 ml. E após 72 horas é avaliado o local, se está apresentando epidemia e também a consistência do local aonde foi injetado essa prova da PPD para tuberculose. No caso da dessensibilização e autovacinação, também é uma das utilidades da via intradérmica, aonde você pode administrar substância para dessensibilizar o paciente e também pode ser utilizada para a autovacinação. Outra utilidade da via intradérmica é a aplicação de vacina BCG, que é de Bacillus calmette-guerin, contra principalmente a tuberculose. Então, eu acabei de citar para vocês
4 utilidades muito importantes da via intradérmica. Qual o local de aplicação da via intradérmica? É na inserção inferior do músculo deltóide no braço direito. Nesse caso aqui, ficou convencionado a aplicação, por exemplo, da BCG no braço direito, ou seja, ficou convencionado, nesse caso, na inserção inferior do deltóide do braço direito. Outro local de aplicação da via intradérmica é na face ventral do antebraço, que principalmente nesse local, na face ventral do antebraço, onde você pode observar na figura mais abaixo, ela é pobre em pelos, tem pouca pigmentação, é pouco vascularizada e também é de fácil acesso para a leitura. Então, por isso que é utilizado aí a via intradérmica aí no antebraço, tá certo? Você deve estar se perguntando como devo realizar a técnica de administração por via intradérmica. No primeiro momento, você tem que lavar as mãos usando toda a técnica séptica suficiente para deixar as mãos limpas e ausentes de germes. No segundo momento, você vai conferir a prescrição médica, utilizando assim, nesse momento, os 13 certos da medicação. No terceiro momento, você vai reunir todo o material, uma seringa de 1 ml com agulha de 25 por 7 e também agulha de 13 por 3,8. Porque a agulha de 25 por 7 é para aspirar esse medicamento ou a vacina, e a agulha de 13 por 3,8 é para administrar esse medicamento ou esta solução por via intradérmica. E no quarto momento você vai realizar a aspiração da vacina ou do medicamento, utilizando assim a técnica séptica. Em seguida, no quinto momento, você vai orientar o posicionamento adequado desse paciente, aonde ele vai estender o braço e, se for, nesse caso, administrar na região ventral do antebraço, você vai observar essa técnica aqui na primeira figura. Se for realizar a administração desse medicamento em bebês, nesse caso, você vai utilizar a técnica que aparece aqui logo abaixo na tela, tá certo? Então, no sexto momento, você vai realizar o seguinte no local de aplicação. Você vai realizar a distensão da pele no local, utilizando assim o dedo polegar e o dedo indicador da mão direita, nesse caso, se você for uma pessoa destra. No sétimo momento, segure a seringa, utilizando os dedos polegar, indicador e médio da mão direita e mantenha assim o bisel da agulha voltado para cima. Introduza assim suavemente um terço dessa agulha, sendo que utilizando sempre um ângulo de 10 a 15 graus. Observe muito bem que nesse momento que você está administrando esse medicamento, após você introduzir o bisel dessa agulha ou um terço suficiente para você administrar na via intradérmica, você, após retirar a agulha, você não vai realizar nenhum tipo de compressão nesse local e nem massagear no local, tá certo? Então, essa é uma das orientações que devemos passar para vocês, para você realizar a técnica intradérmica de uma maneira correta, adequada e segura para você e para o paciente. Observe muito bem que, durante o conteúdo, eu procurei mostrar o passo a passo para vocês. Abordei inicialmente sobre a anatomia da pele, mostrando para vocês a epiderme e a derme, e posteriormente mostrei para vocês a utilidade, quais são as utilidades de utilizar a via intradérmica, e posteriormente abordei a técnica de administração por via intradérmica e deixei uma observação muito importante para vocês. Ao administrar esse medicamento, antes de administrar, realizar a antisepsia desse local, tá certo? Em movimentos circulares. Após administrar esse medicamento, você não tem que realizar massagem no local, tá certo? Então, uma vez que você faz essa técnica de uma maneira correta, você está beneficiando o tratamento do paciente. E se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever, dar um like e compartilhar esse vídeo na rede social.